Fala rapaziada, mais um vídeo do canal Casa 367. Nesse vídeo estaremos falando sobre a tecnologia chamada ARP, que promove manipulações na ionosfera que exercem deliberadas alterações climáticas, influenciando diretamente na meteorologia de certos locais. E também estaremos observando vários outros atributos dessa tecnologia ARP. É isso aí, espero que gostem do vídeo e tamo junto. O ARP é um projeto de alta frequência auroral ativa que foi idealizado pelos Estados Unidos da América, Pentágono, e utiliza uma tecnologia de ondas rádio superpotente que são capazes de aquecer as zonas da ionosfera, de 35 milhas a 500 milhas sobre a superfície da Terra, ampliando a natureza das comunicações de rádio por faixas longas. Consiste em um instrumento apto a controlar a ionosfera através de ondas eletromagnéticas que retornam à superfície terrestre, modificando a composição molecular da região escolhida, ampliando as concentrações de ozônio, de nitrogênio e de outros gases, provocando o aquecimento ionosférico. O projeto iniciou-se em 1993 sob o título de Experimento Científico de Comunicação. Entretanto, atualmente é conduzido pela Universidade do Alasca e gerenciado pelo DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, localizando-se em Gacona, no Alasca, a oeste do Parque Nacional de Wrangell. O local é considerado de importância estratégica para diversos fatores, como centralizar as comunicações entre países, identificar os locais onde ocorre o maior número de auroras boreais do mundo e onde se desintegram os meteoritos. Porém, a questão é sobre os malefícios que esse aparelho pode provocar no organismo humano devido à emissão de alta frequência, provocando alterações no sistema neurológico e sendo um dos questionáveis motivos da alta incidência de mal de Alzheimer e outras doenças degenerativas. Segundo pesquisas, a incidência dessas ondas pode interferir no revestimento de mielinina, um efeito degenerativo observado nos casos de múltipla esclerose múltipla, número de casos que vem aumentando significativamente nos últimos anos. Além disso, o ARP pode provocar danos gravíssimos à ionosfera e ao campo magnético terrestre. Se um instrumento é capaz de controlar a ionosfera, ele também é capaz de alterar o clima em diversas regiões do planeta, bloquear ou controlar o sistema de comunicação, mapear imagens subterrâneas, além de induzir pessoas a comportamentos estranhos. O ARP pode influenciar o comportamento humano através de ondas de interferências magnéticas, Electromagnetic Interference, desde que é capaz de operar na mesma faixa de frequência baixa do cérebro humano, inclusive possibilitando que seus operadores enviem pensamentos dirigidos diretamente à cabeça das pessoas, uma espécie de manipulação mental, excitando, deprimindo, induzindo rendição, obediência, suicídio, etc. Suas ondas podem também desabilitar equipamentos de comunicação eletrônicos, utilizando pulsos eletromagnéticos controlados, EMP, Electromagnetic Pulse. Podem causar terremotos usando frequências de som que causem ressonâncias nas placas tectônicas,
Teoricamente, é possível produzir terremotos ou pontos de ruptura por micro-ondas através da expansão das moléculas de água do interior das rochas. Além de ter uma tecnologia capaz de criar uma super arma eletromagnética de promover modificações climáticas que comprometeriam o meio ambiente global. O ARP é considerado um protótipo para um sistema de armamento sem precedentes no planeta. Existem investigadores que consideram o ARP como um princípio do sistema Guerra nas Estrelas, possuindo radares ao longo alcance, capaz de destruir mísseis intercontinentais, queimar circuitos eletrônicos de satélites espiões ou derrubar redes de comunicação de rádios inimigos, como questiona algumas pessoas inteiradas sobre essa tecnologia. Para fins militares, o ARP tem várias aplicações. Por exemplo, inutilizar equipamentos eletrônicos do inimigo, detectar mísseis e aviões de baixo nível, detectar depósitos subterrâneos de armamento de um país inimigo ou armas nucleares, novo sistema de comunicações entre submarinos, etc. As instalações do ARP estão cercadas por arame farpado e consistem em 180 antenas organizadas em 15 colunas, com 12 antenas em cada uma, numa área limpa da Floresta Negra que se estende por centenas de milhares pelo Alasca. Concluído em dezembro de 1994 e agora sendo testado, o campo de antenas é a parte visível de um poderoso e sofisticado transmissor de rádio de alta frequência. Por meio dessas antenas ARP, podem transmitir bilhões de watts de energia para a atmosfera, fazem ferver a ionosfera transformando-a numa antena e enviam reflexos de volta para a Terra. Enviam para o alto ondas ELF de frequência ultra baixa, mas elas regressam em ondas longas. Podem posteriormente enviar enormes quantidades de energia para onde queiram. Parece que querem aumentar o número dessas antenas para 361 antenas. Os Estados Unidos investiram dezenas de milhões de dólares para essa tecnologia de tomografia de penetração da Terra. Intensas radiações podem usar-se para observação da Terra a quilômetros de profundidade. Porém, essas frequências elevadas perturbam as funções cerebrais humanas. O próprio Air Power Journal, em 1996, disse que o exército americano está a desenvolver armas psicotrônicas e eletrônicas não letais para afetar humanos. De acordo com o gerente do programa John L. Heckscher, do laboratório de Phillips, na base da Força Aérea de Hanscom, Massachusetts, as aplicações militares em potencial desta pesquisa ARP incluem o desenvolvimento de um detector de cruzeiro para projéteis e comunicação com submarinos para o Departamento de Defesa. Embora a ARP esteja sendo administrado pela Força Aérea e Marinha, é puramente uma instalação de pesquisa científica, não oferece nenhuma ameaça a adversários potenciais e não tem nenhum valor como um objetivo do Exército, diz John alguma coisa. Esta é só a parte publicamente anunciada do programa. ARP também tem um programa de trabalho secreto que consiste em encontrar metas militares mais exóticas, como localizar fábricas de armas profundamente enterradas milhares de milhas, e alteração até mesmo do clima local sobre um território de inimigos. Um documento interno de 1990, obtido por Ciência Popular, diz que as metas globais para os programas são as de controlar processos ionosféricos de um modo tal que melhore grandemente o desempenho do comando militar, controle e sistemas de comunicações. O documento fornece uma descrição das aplicações seguintes: injetar energia de frequência alta de rádio na ionosfera para criar uma grande frequência extremamente baixa, ELF, utilizando as antenas para uma virtual topografia penetrante da Terra, perscrutando profundamente sobre a superfície do chão, colecionando e analisando ondas ELF refletidas que se irradiaram de baixo para cima. Aquecer as regiões da ionosfera inferior e superior para formar lentes virtuais e espelhos
que possam refletir uma grande faixa de frequências de rádio distante em cima do horizonte e descobrir projéteis de mísseis e aeronaves furtivas. Ondas de rádio ELF geradas na ionosfera para comunicação a grande distância com submarinos profundamente submersos. Os documentos arquivados das patentes durante uma pesquisa de um esforço anterior, que evoluiu mais adiante no programa ARP, esboçam as aplicações militares da tecnologia do aquecimento ionosférico. Criar uma proteção global completa capaz de destruir projéteis balísticos, aquecendo demais os sistemas deles de orientação eletrônica na medida em que voam por um poderoso campo de radioenergia. Distinguir entre as ogivas de combate nucleares e os chamarizes, sentindo a composição elementar deles. Normalmente, quanto mais altas as ondas de radiofrequência se radiodifundem do chão, mais é absorvido ou espalhado na ionosfera inferior, e poucas delas alcançam as tais altitudes. Logo, o raio de rádio focalizado excita um remendo na ionosfera superior para formar um espelho virtual. Essas ondas são projetadas para modificar temporariamente remendos da atmosfera superior de 30 milhas de diâmetro, excitando ou aquecendo os elétrons constituintes deles e os íons com raios focalizados de poderosa energia de rádio. Uma analogia doméstica seria um forno de micro-ondas que aquece comida, excitando suas moléculas de água com energia de micro-onda. Lentes virtuais e espelhos serão gerados dentro da ionosfera, e se o IRI funcionar como planejado, ao esquentar um remendo precisamente da ionosfera inferior, o IRI reduz sua densidade relativa para a atmosfera circunvizinha. Uma lente ionosférica, assim formada, pode focalizar um raio de rádio na ionosfera superior. Finalmente, uma radiocomunicação, radiodifusão notável pelo IRI, focalizada pela lente e refletida pelo espelho, pode ser dirigida bem acima do horizonte. Em relação à programação genética, a sugestão vai além do espectro de guerra biológica. Sugere também a possibilidade de misturar ou rearranjar o nosso DNA. Esse tipo de pensamento prevalece em certos dogmas da New Age, os quais indicam que a raça humana está passando por uma mudança transdimensional. Anjos aparecerão para rearranjar o nosso corpo de luz, de forma que você possa ressoar em uma oitava mais alta. Se o governo secreto ou o complexo industrial militar possui essa capacidade, nós estamos lidando com um cenário inegavelmente real. Seria real que as elites estão intencionando manipular o DNA humano para evitar que os seres humanos migrem para outra dimensão, como afirmam tantas correntes esotéricas, ufológicas e espiritualistas. Tudo isso significa que o sistema inteiro de Guerra nas Estrelas poderia ser usado para atacar nossos sistemas imunológicos e o bem-estar mental. Já sabemos que 400 a 450 MHz é a frequência para a janela da consciência humana. 435 MHz é a frequência específica relacionada com a aparição de UFOs. O sistema Guerra nas Estrelas, ou pelo menos parte dele, transmite um sinal entre 1000 e 1200 MHz, que é derivado de um raio de partículas baseado no nitrogênio. Este sinal é uma multiplicação de 435 MHz, a frequência por trás de nossa realidade.